Ainda assim, falando sobre a forma como as máquinas transmitem dados, porque eu não vou dar esse privilégio para elas ainda, é que temos basicamente dois modelos de trocas de dados, onde num modelo aqui à esquerda nós temos uma máquina com um endereço conhecido, em que ela apenas fica no modo responsivo, ela apenas responde a perguntas e ela fica parada esperando que os clientes, que são essas entidades aqui embaixo, possam de fato acessar um servidor. Então, a comunicação sempre vai ser iniciada a partir do cliente para o servidor. Isso é uma coisa importante, porque o servidor tem um endereço conhecido, enquanto que os clientes não precisam ter nenhuma informação previamente conhecida, seja endereço da camada de rede, da camada de transporte, qual é a aplicação, nada do gênero. A única coisa é que o cliente precisa falar o mesmo protocolo do servidor para que eles possam trocar dados entre si, para que no fundo o usuário que seja a oitava camada ou a quinta camada do TCP/IP seja beneficiado. Ao invés disso, no momento que eu estou entendendo que eu tenho uma relação verticalizada entre eles, ou seja, o cliente depende do servidor e o servidor apenas responde aos seus clientes, certo? E a comunicação sempre dispara aqui de baixo para cima. Eu tenho um outro modelo, uma outra arquitetura de troca de dados entre os computadores, que é de par a par, ou peer-to-peer ou P2P, onde não há nenhuma hierarquia entre eles e qualquer um pode iniciar a troca de dados com o outro, ou seja, qualquer um pode iniciar a transmissão e o outro pode responder à transmissão. Normalmente a gente usa a expressão peer, agente ou várias outras denominações. É comum haver a composição desses dois modelos, onde esses agentes ou esses pares, eles chegam até um servidor, ou seja, eles passam a ser usuários, no caso das pessoas, né, ou máquinas conhecidas, principalmente para que possa fazer duas coisas. No momento que eu faça a combinação entre eles, o servidor pode ajudar a fazer o registro e a localização de recursos, pessoas ou coisas assim. Lembrando que a gente está já falando que pessoas conversam e máquinas trocam dados, embora eles possam ser as entidades terminais, eles possam ser a última camada da informação. Então, esses computadores, ou melhor, essas aplicações lá na última camada, vão se registrar a um servidor, passam a ser conhecidos, mas principalmente que eles possam ser localizados pelos outros pares, pelos outros agentes, para que assim eles possam transmitir esses dados aqui. Por isso que é importante não haver nenhum empecilho para que um agente, um par, possa chegar até o outro. E aí eu estou falando de toda a questão de firewall, bloqueio, proteção de rede, etc. Problemas de rede, como por exemplo o NAT, traduções de endereço que podem complicar, dificultar a conversação, e a questão de IPv4, ou quando a gente já está falando de esgotamento de endereços, e aí a gente já está dizendo, no caso do IPv6, que todos passam a ter os seus endereços reais nas bordas.